tentar entrar no plenário durante 3 vezes e ser barrada. Por quê? Por que olham para mim e me barram na entrada do plenário? Porque mulheres como eu nunca circularam esse espaço, né, de forma empoderada, ocupando esse lugar. O Café com Alta Política está servido para mais uma conversa. Para quem nos acompanha pela primeira vez, eu gostaria de apresentar a nossa bancada remota, que é composta pelo historiador Júlio Pujol, coordenador da pós-graduação em Alta Política, pelo economista Mário de Lima, professor doutor em Economia e presidente do Corecon RS. Eu sou a Andréia Sarmanho, jornalista e barista deste encontro, e a gente recebe aqui hoje a Bruna Rodrigues. Ela foi eleita vereadora de Porto Alegre pelo PCdoB e, diferente dos outsiders na política, que foi um tema que a gente já abordou recentemente aqui no Café, ela tem uma trajetória extensa de militância prévia partidária, militância social, né, tendo sido presidente da UAMPA, União das Associações de Moradores de Porto Alegre, e ela conversa conosco hoje sobre essa trajetória. Abrindo então o nosso bloco Cappuccino, que é o nosso momento de boas-vindas, Bruna, eu gostaria já de te perguntar como é que se deu essa tua trajetória política até chegar na Câmara de Vereadores. Então, gente, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui novamente com vocês. Essa não é a minha primeira vez aqui no Café com Alta Política. Eu já participei em 2018, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, de um outro momento também muito positivo. Então, registrar aqui que é sempre bom estar batendo um papo sobre nossa participação política ou nossa ocupação, né, nossa chegada na política. Eu conheci a política ainda muito jovem, né? Eu fui mãe na adolescência e eu conheci a Manuela Dávila quando também fazia campanha, onde eu morava, lá na Vila Cruzeiro, e ela passava, eu sentada no cordão da calçada, amamentando minha filha, que já tinha 6 meses de idade, e eu tinha muita dificuldade, eu já trabalhava na Contravipa, lá no postão da Cruzeiro, e a minha filha não tinha creche, a gente tinha muita dificuldade, inclusive, para retomar os estudos. A Manuela passou falando sobre a necessidade da juventude ocupar a política. Eu acho que a política tem uma visão distorcida da juventude, né? Nós falamos como se a juventude fosse o futuro, só que não existe futuro sem presente, né? Eu já era mãe na adolescência, eu precisava retomar os estudos, mas a minha prioridade sempre foi o trabalho. Então, em meio a tudo isso, eu tenho o primeiro contato, então, com a também candidata a vereadora Manuela Dávila, e que veio aí a ser minha parceira da vida. Eu sempre brinco que eu achava que ia estar junto, que ia conquistar, que a Manuela tinha convicção da eleição dela, era uma guria muito descolada, jovem, né? O slogan de campanha dela era o "E aí, beleza?", pegou muito. Era uma guria que tinha um bom desenvolvimento, cativava a gente, né? Principalmente a gurizada mais jovem. Mas eu acho que eu romantizei muito, achei que eu ia conquistar minha vaga na creche, ia pegar a estrada, ia seguir a vida, né? Como toda mulher que tem a necessidade que eu tinha. Só que nesse processo aconteceram uma série de coisas, né? Eu fui removida, teve um processo de início ali da discussão da remoção da Vila Tronco, eu era moradora da Vila Tronco. Nesse contexto, também tiveram grandes enfrentamentos em defesa do postão da Cruzeiro e, em seguida, então, nós tivemos aí o fechamento da escola em que eu estudei todo o meu ensino fundamental. Eu sempre digo que a militância nunca foi uma opção, e sim uma necessidade, né? E que nós vamos entendendo, à medida que eu vou participando, eu também vou entendendo, né, de que nós precisamos se organizar. Passei a participar do orçamento participativo, né? Passei aí nas reuniões, a gente começa a ter uma noção de como se organiza a participação na cidade, né? Porto Alegre foi a capital da participação popular, e nesse sentido, fazer parte desse movimento é algo que me trouxe muito aprendizado, né? Eu tive contato com lideranças importantes, uma mulher
que ocupou essa casa, que era minha companheira de região, a Saraí, foi vereadora em Porto Alegre também, era uma grande militante, hoje ela não se faz mais presente nesse plano, mas ela foi uma grande militante da minha religião, né? Paulo Jorge também, uma liderança que não se faz mais presente nesse plano, que foi abatido por esse coronavírus também, foi uma grande liderança, então eu convivi também, né, com esses atores da vida comunitária que se fazem presente na vida política. E aí é o surgimento da luta, né? Em seguida, fui presidenta da UAMPA em 2011, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre, também com o intuito de auxiliar no processo de organização das comunidades, porque acabava observando que as comunidades que tinham menor processo de organização tinham mais dificuldade em acessar os serviços públicos, né? Então, inicia aí a luta pela vaga na creche marca o meu encontro com a política. Eu entendo que as mulheres que não conseguem ter o acesso à vaga na creche não têm liberdade. Somos nós as chefes de família nas comunidades, portanto, né, se nós formos fazer um paralelo com esse período da pandemia, são as mulheres as mais desempregadas e as mais vulnerabilizadas, né? Então, o meu encontro com a política foi um encontro desafiador, porém feliz, né? A Manuela veio a ser minha companheira de partido, minha parceira de partido, minha camarada. Em seguida, eu me filiei no PCdoB e foi meu único partido de filiação. Então, de 2004 a 2021, eu me faço militante do Partido Comunista do Brasil, porque acredito que a gente, nesse processo, dividiu muita pobreza, né? Eu acredito que o Brasil é um país rico, é um país bonito pra caramba de viver, e que o que nos falta é um equilíbrio entre a distribuição da riqueza produzida e que os detentores aí das maiores economias, o povo que produz, não acessa os meios, né, os recursos que produzem. Então, sou militante com muito orgulho do Partido Comunista do Brasil e, então, em 2018, concorri a deputada estadual. Fizemos 13 mil votos aqui em Porto Alegre, fizemos 13 mil votos no estado, 10 mil desses em Porto Alegre, e concorremos agora em 2020 e tivemos o sucesso na eleição. Bruna, é muito legal tu estar aqui hoje, e eu gostaria de saber se a Bruna é realmente comunista, o Partido Comunista foi apenas um referencial de luta política pelo viés social e de luta pela moradia. O meu pai foi meu pai não biológico, né? Mas o meu pai de coração, esse que se faz presente na minha vida até hoje, ele foi militante do PT durante 30 anos da vida, né? Se nós fosse pensar numa lógica natural, não seria o PCdoB o meu partido natural, né? Eu conheci a Manuela e em seguida comecei a participar, a organizar a mulherada lá na Cruzeiro e comecei a andar pela cidade, mas acima de tudo eu tive muito investimento político, né? Entender o que é o comunismo, entender das contradições, inclusive nós não temos um modelo, né, comunista brasileiro. Nós temos uma série de políticas que daqui a pouco tem um recorte mais distributivo, né? Que inclusive hoje são alvo de ataques. Mas eu me considero comunista, eu nasci e me criei numa comunidade, as mulheres que nascem na comunidade, elas dividem, né, muita coisa. Infelizmente, nesse Brasil, a gente aprendeu a distribuir e a dividir a pobreza. Eu ainda sonho com o dia em que nós vamos poder dividir riqueza. Eu sou a primeira mulher da minha família a acessar o nível superior. Eu me considero uma filha das políticas públicas, né? E eu sei o quanto o Estado, que se faz presente, ele muda a vida das pessoas, principalmente quando a gente se fala de um Brasil que vive uma situação tão desigual, né? Que é legado da escravização no Brasil, né? Que inclusive o patrimônio brasileiro é construído com essas bases, não é à toa que os mais vulneráveis aí é a população negra. Então, com toda a ciência, com todo o investimento político que tive, fui presidenta da juventude da União da Juventude Socialista aqui em Porto Alegre, fiz parte da direção nacional, tive um investimento político do PCdoB durante esses 16 anos muito intenso.
Não é à toa que, em meio à grande crise econômica e sanitária que nós vivemos, a gente descortina aí um Brasil que nós já conhecia, eu já conhecia, mas que muita gente ainda não conhecia. Eu nasci e me criei na Vila Cruzeiro. Eu fui uma criança que ocupou a sinaleira e que ia para a feira aos 7 anos, limpar a feira para ganhar a fruta para poder levar para casa e ajudar. Com 7 anos. Né? Eu sei o que se passa na cabeça de uma criança que ocupa a sinaleira pedindo o dinheiro para levar para casa. Eu sei o quanto a minha mãe lutou para que para que nós não passássemos fome e para que eu fosse a mulher que eu sou hoje, né? Então, essa vulnerabilização e romantização da pobreza também é fruto de um país que não se encontrou com a escravidão e que permeia aí gerações e gerações de privilégios de uma classe dominante. Então, eu sou ciente do que significa a luta para que nós tenhamos uma sociedade mais igual e me considero aí uma comunista de coração. Também. Então, você falou aí da sua trajetória, né? A partir da Vila Cruzeiro, a militância comunitária, a luta pela creche, pela vaga na creche e tal. Enfim, nós nos conhecemos também aí nessa caminhada, né? Quando eu trabalhava na prefeitura de Porto Alegre e fizemos conferências da cidade, enfim, vários eventos. Qual tu considera assim a tua principal bandeira nesses 10, 15 anos aí de militância? O que tu aprendeu assim? O que tu acha que é fundamental? O que tu trouxe para a Câmara? Eu sempre digo, né? Entender o papel do Estado e o papel que as políticas públicas cumprem na sociedade brasileira me fez ter um campo para atuar, né? Eu fui uma defensora da luta pela moradia, porque eu vivi na pele, né? A situação de pessoas que recebem uma cartinha por debaixo da porta dizendo que tu tem 40 dias para sair da tua casa. Isso não tem descrição da sensação do que é correr o risco de perder o teto que tu, com muita luta, conseguiu conquistar, né? Para as mulheres, chefes de família das comunidades, tirar a casa é como se tu tirasse a chance de sobreviver em meio ao caos. Eu sempre falo que eu não rompi com a tradição da gravidez na adolescência. Minha mãe foi mãe aos 13 e eu fui aos 16. Porém, eu vivi num outro momento, né, em que nós tínhamos uma progressão do aumento das políticas públicas. Portanto, acessei as políticas públicas. Eu sou cotista da Universidade Federal, né? Então, entendo assim que defender uma política de habitação, de educação para todos e todas, né, para que a gente tenha um sistema único de saúde fortalecido, é algo que dialoga com a minha existência e com a existência das pessoas do lugar de onde eu vim. Não existe perspectiva para a juventude nas comunidades se nós não proporcionar oportunidades. Porque quando a gente fala do campo meritocrático, né, eu me considero uma mulher de muito mérito para chegar até aqui, vivendo uma situação tão vulnerabilizada. Claro que precisa ter muita força de vontade, mas sem política pública é impossível, entende? Eu jamais seria a Bruna Rodrigues que tu conhece se não fosse filha de uma política integral de assistência social, de proteção do Estado, né? Então, quando nós falamos de qual o meu campo, é de defensora das políticas públicas, porque isso transformou a minha vida e eu quero que siga transformando a vida de jovens e de mulheres como eu, que crescem nas nossas periferias numa situação de vulnerabilidade, de violência, né? Então, eu, com muito orgulho, sou desse campo, do campo que defende o Estado presente, que defende a vida, que luta pela vida nesse momento tão difícil. Então, indo para o segundo bloco, a gente propõe uma mudança que deixa o café de lado e chama um chimarrão para falar sobre Porto Alegre. Preparada, gente. Bruna, tu sendo uma representante e militante das causas sociais, envolvida na discussão dos problemas de moradia, como agora
sendo vereadora, tu te enxergas desafiando os problemas da gestão pública em Porto Alegre? Como eu falei para vocês, eu vivencio a política há muito tempo, né? Por mais que não tenha sido parlamentar, não tenha tido atividade parlamentar, essa é a minha primeira atividade enquanto parlamentar. Eu fui do movimento social, fui parte da assessoria da Manuela enquanto deputada na federal, depois enquanto deputada estadual. Trabalhei nessa casa como assessora da vereadora de Saraconi, né? Então, percorremos aí os meandros da política há muito tempo. A nossa chegada na Câmara de Vereadores dialoga com um movimento muito bonito, né, que é um movimento de ocupação dos espaços de poder por uma parcela da sociedade que antes não alçava esses espaços, né? Mulheres como eu, elas se fazem presente aqui na Câmara de Vereadores, mas na limpeza, na manutenção, né? Nós não sentamos nessas cadeiras para falar, para contar das nossas histórias e para dividir os nossos problemas, que são sociais, né? Quando a gente fala que eu faço parte da primeira bancada negra da história da Câmara de Vereadores, se por um lado é uma vitória, por outro é uma vergonha. Nós tivemos aqui aos pinga-gotas, né? Aos pouquinhos. E hoje a gente chega com uma bancada onde nós não nos intitulamos bancada. Nós fomos batizados pelo povo enquanto bancada, por um povo que sonhou com nossa chegada, que inclusive lutou para que nós estivesse até aqui. Quantos negros e negras concorreram, tentaram, se lançaram, né? Mas foi o compreendimento da cidade, da necessidade dessa chegada, que não foi individual, e eu fico muito feliz que foi coletiva, né? De 5 jovens negros que todos têm tradição de militância política. Nós não temos tradição de sobrenome, eu não sou filha de nenhum político, né? Mas eu sou filha de uma política integral de assistência, de proteção do Estado, que acompanha a política há muito tempo. Isso me faz chegar aqui com propriedade, me faz chegar aqui entendendo o que é esse espaço. Mesmo sendo ainda muito hostil, eu falo pouco, mas eu fui, Júlio, barrada 3 vezes no plenário, no mesmo dia, na nossa chegada. 3 vezes. No nosso café em 2018, com jovens mulheres políticas, né, você estava presente, você citou que naquele momento não havia nenhuma mulher negra na Câmara, que já em outros tempos tinha havido, mas em 2018 não havia nenhuma mulher negra na Câmara. Não havia. A Fernanda Melchiona ainda não tinha saído da Câmara de Vereadores, portanto não tinha sido deputada, e a Karen Santos ainda não era vereadora. Uhum. Né? Foi posterior à eleição que a Karen chegou até a Câmara de Vereadores. Então, naquele momento, nós não tínhamos nenhuma representatividade, nenhuma representação negra, né? E como é que tu enxerga, vindo desse teu contexto da periferia, sendo uma mulher negra, né, essa tua chegada na Câmara de Vereadores? Tu identifica aquela questão do preconceito, né, do racismo sistêmico, estrutural, que é tão arraigado e presente na nossa sociedade? Primeiro, Andréia, é importante ressaltar, né, que a nossa chegada, e aí muitos falam, né, na primeira semana que nós elegemos, foi uma semana muito difícil, porque foi uma semana que estoura um áudio de um ex-vereador, né, e que fala um pouco do sentimento que nós encontraríamos na Câmara, né? Um sentimento que não foi só dele, e nós sabemos disso. Nossa chegada na Câmara também vem no sentido de confrontar tudo isso, pois se nós somos uma parcela significativa da população que sente as maiores mazelas sociais, é aqui o nosso lugar. Porém, quando a gente chega, a gente também compreende que a correlação de forças, ela não é favorável, muito pelo contrário, ela é completamente desproporcional. Então, se nossa chegada tem impacto, e é grande, ela tem impacto no sentido da representatividade, né? Dessas mulheres que garantem
a nossa estruturação da Câmara, garantem a estrutura na limpeza, da manutenção, que hoje sentam nessas cadeiras, que se enxergam nelas, mas que, acima de tudo, que fala para fora, que fala para essa juventude que olha para a Câmara de Vereadores hoje e que se enxerga aqui também, porque a política foi nos negada durante muito tempo, né? Então, assim, a gente não está falando só a partir do olhar legislativo, né, de projetos, que é importante, mas que isso precisa levar em conta a correlação de forças, né? E que não nos é permitida. Nós temos hoje um ambiente na Câmara de Vereadores não só hostil, né? Mas completamente antidemocrático. Completamente antidemocrático. Se o ambiente hostil simboliza eu tentar entrar no plenário durante 3 vezes e ser barrada, né? Por quê? Por que olham para mim e me barram na entrada do plenário? Porque mulheres como eu nunca circularam esse espaço, né, de forma empoderada, ocupando esse lugar. Porém, por outro, tem uma classe dominante de pessoas que tradicionalmente ocupam esse lugar que nos enxergam como corpos estranhos aqui, incapazes de ocupar esse espaço, né? Quando falam que nós não temos tradição política, nós não temos sobrenome, mas analisa a história de militância. Eu tenho 33 anos, metade da minha vida, ou quase metade da minha vida, é na luta política, na luta em defesa dos direitos, não só meus, mas das mulheres, dos homens e do lugar de onde eu vim. Isso é desconstituído intencionalmente. Isso é um debate político, isso é um projeto político. O mesmo projeto político que hoje nos impede de ter uma atuação parlamentar legislativa, né? Porque nós enfrentamos um plenário que majoritariamente se coloca no outro lado, na condição de não nos deixar atuar enquanto parlamentares. Porém, nossa chegada é muito bonita, nossa chegada dialoga com a intenção inicial, que é de buscar fazer com que esse lugar, ainda tão hostil, também tenha a nossa cara. A minha filha tem 16 anos, Andréia, e a educação e a escola e o estudo, ela está no ensino médio já, é um negócio tão mais pleno e tão mais feliz, que eu fico pensando que toda e qualquer criança deveria ter o mínimo. Minha filha não teve nenhum luxo, mas ela teve uma mãe sentada do lado da cadeira, dizendo que a educação transforma a vida, porque transformou a nossa, e ela tem a prova disso no lado dela. Isso é transformador, é mágico. Para mulheres como tu, né, isso é natural. Para muitas mulheres como tu, isso é natural. Mas para mulheres como eu, não é natural. O natural para nós é trabalhar, é simplesmente garantir o sustento da família. Isso não nos coloca em lados diferentes, muito pelo contrário. Isso nos coloca no mesmo lado da trincheira, lutando para que todos e todas tenham os mesmos direitos, né? Como a minha filha, como tu e como a tantas outras mulheres e homens que vivem nessa cidade. O nosso último bloco vem de Café Expresso para a gente falar sobre política e qual é a visão da Bruna sobre os cenários que estão se organizando aí pensando em 2022. De imediato eu já quero colocar para ti, Bruna, uma reflexão. Acredito que na última eleição presidencial todos pensamos que seria o auge da polarização, né? Eram 2 lados muito, muito opostos, né, em embate, e a gente vê que para a eleição de 2022 provavelmente isso se repita. Agora a gente tem aí o Lula entrando como um possível candidato também. Como é que tu acredita que a esquerda deveria se organizar nesse sentido, visando uma alternativa dada essa questão da polarização, né? E se tu acredita que esse ambiente de enfrentamento talvez abra perspectiva para um discurso mais moderado, uma candidatura de centro, o que tu identifica? Primeiro, gente, é preciso, eu acho, contextualizar, né? A gente vivencia uma pandemia, nós já passamos aí dos 320 mil mortos por Covid-19, né? Se anterior à pandemia nós já vivíamos num Brasil que dava passos atrás no sentido do combate à desigualdade, hoje nós mergulhamos e voltamos para a situação
de pessoas que vivem a extrema pobreza. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque nós temos um presidente que nega os impactos da maior pandemia, da maior crise sanitária da história da nossa geração. Né? Há séculos nós não vivíamos esse cenário, né, que nos abateu sanitariamente, que aí vem nos desafiando no sentido da saúde e que vem colocando a economia acima das vidas das pessoas, como se tivesse como ter economia sem vida, né? Então, a gente vê uma inversão de valor, aqui fugindo da polarização política, né? Indo para o campo da vida, da defesa da vida. Hoje, nós temos a necessidade de organizar um campo de combate à necropolítica, à política da morte, essa que negligencia a pandemia, que impede com que a gente tenha acesso à vacina, porque como negligenciou, como não atuou, né, enquanto o mundo inteiro se articulava para enfrentar esse período difícil, o Brasil negligenciava. Nós podemos ser aí, num período muito próximo, o país que mais matou gente por Covid-19. E matou porque optou matar, gente. Quando a gente não cria políticas, e aí, colocando, né, no âmbito federal, quando o governo federal não cria políticas de combate à pandemia, de medidas que sejam efetivas, ele autoriza o povo a morrer, né? Por quê? Porque hoje nós temos uma discussão que é ou as pessoas morrem do coronavírus ou as pessoas morrem de fome. Isso é uma opção de governo, isso é um projeto de governo. É uma forma de governar, é uma forma de desconsiderar a necessidade das pessoas de existir. Vislumbrando a eleição, eu acho que essa vai ser a eleição em defesa da vida. O campo, e aí eu acho que é dever da esquerda e de todas as pessoas que acreditam que a democracia é importante, que a vida é importante, acima do debate ideológico, eu acho que tem um campo que teoriza sobre a importância da vida, inclusive, né? Porque a necropolítica ela fala de um projeto de morte, um projeto que não garante às pessoas a possibilidade de viver com plenitude. Eu acho que a próxima eleição ela vai ser pautada por isso. Na saideira a gente chama um café pingado, que são aqueles pinguinhos de café, jogo rápido, perguntas e respostas. A rua ou a tribuna? As duas coisas. Eu acho que elas se complementam. Eu acho que a gente traz da rua para a tribuna e pauta a política. Lula ou Manuela? Os dois juntos. Assim a gente é mais forte. Uma referência na política? Muitas. Manu, Lula, Jussara, Raul, Luciana, Olívia. Uma mulher na política? Ou Marielle Franco. Uma mulher que deu a vida para que muitas mulheres pudessem florir. Um livro? Racismo Estrutural. Dialoga muito com o momento. Do Silvio Almeida. Um filme? O Olga. A democracia vem sendo bem questionada. Foi um filme que me fez, eu vi durante 3 vezes. Me impactou bastante. Uma mensagem para o futuro de Porto Alegre? A luta vale a pena. Eu sou a prova disso. Eu acho que a organização popular, a resistência organizada a partir das pessoas que entendem a importância de nós termos políticas públicas transforma o meio político. Quanto mais nós entender a potência que somos, a potência que nós somos, nós conseguimos dar a cara para a política que ainda é tão distante da gente. Acabou o café, mas a gente quer saber o que vocês acharam dessa conversa. Deixa aqui nos comentários e deixa também o teu like nesse vídeo.